dia, eu estava distraída aqui. Bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão aqui na igreja. Gostaria de convidá-los para abrir a palavra de Deus em 1 João, primeira carta de João. Retomando aí nosso estudo, né? Semana passada nós tivemos uma pausa, uma breve pausa aí para o nosso estudo de Natal. Retomando o nosso estudo na primeira carta de João, capítulo 2, hoje nós vamos do verso 18 ao 23. João, ele diz o seguinte, nosso tema hoje são os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram, o anticristo vem. Também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, igualmente, tem o Pai. Senhor, essa é a sua palavra, nós nos submetemos a ela, sabendo que essa é a única regra de fé, a única revelação escrita do Senhor para nós. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem falado conosco para que nós venhamos a nos parecer cada dia mais com teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e discernimento, para que, em nome de Jesus, Pai, nós venhamos compreender essas verdades. Abençoa todos aqueles que se prepararam para ensinar as Santas Escrituras essa manhã, que o Senhor os capacite também aqueles que estarão aprendendo e escutando, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Gente, dando continuidade, então, ao nosso estudo, João aí, havendo advertido seus leitores contra o mundo, né? O apóstolo agora, ele passa a advertir eles, né? Contra uma manifestação aí no mundo. Só lembrando, né? João, ele escreve essa carta aos seus leitores ali das igrejas na região da Ásia Menor, e ele tem como objetivo a aplicação de 3 testes, que é um teste moral, um teste de santidade, o teste moral, que é o teste de santidade, né? Um teste social, que é em relação ao amor aos irmãos, e um teste doutrinário, que diz respeito ao conhecimento da pessoa do Filho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora ele chega num ponto em que ele vai falar a respeito da manifestação do mundo aí, que é o surgimento de falsos mestres. Ele inicia falando a respeito dos anticristos. Ele vai falar assim, ele inicia essa perícope, essa passagem nossa aí, fazendo aí o seu primeiro ataque direto contra os falsos mestres que perturbavam as igrejas ali na região da Ásia. E ele começa falando assim: filhinhos. Essa é uma maneira peculiar de João, né, se referir aos seus ouvintes, aos seus leitores, filhinhos. Isso demonstra, como eu já falei aqui, né, a idade avançada dele e o carinho com que ele lidar ali com seus leitores, com os fiéis ali da igreja. Esta é a última hora. Por última hora, o que a gente pode entender por última hora? A gente pode entender aí o período, gente, entre as 2 vindas de Cristo. A primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele vai falar que... E como vocês ouviram, olha só, filhinhos, esta é a última hora. Ele quer mostrar para eles que nós estamos vivendo um período que é considerado a última hora.
O que marca essa última hora é justamente a período entre a primeira vinda e a última vinda de Cristo, e o fato de, entre essas vindas, primeira e última vinda de Cristo, está ocorrendo algumas circunstâncias. Ou seja, nós estamos já caminhando para a última vinda de Cristo, porque algumas coisas já estão acontecendo. E aí ele fala, e como vocês ouviram que o anticristo vem, como que eles ouviram que o anticristo vem? Da mesma forma que nós ouvimos. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho, eles haviam escutado por meio do Evangelho, os apóstolos haviam relatado ali no Evangelho. Mateus, ele fala, abram comigo aí no livro de Mateus, você de casa também, abra comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala o seguinte. Olha o que Jesus fala. Então, para esses ouvintes, assim como para nós, a vinda do anticristo não era algo que eles desconheciam. Capítulo 24, lê primeiro no verso 5 comigo. Diz o seguinte, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vai no verso 24, Mateus 24, 24. Primeiro, eles já tinham escutado que muitos viriam dizendo que eram o próprio Cristo e que enganariam a muitos. Agora, no verso 24, olha o que diz. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem, gente? Os próprios eleitos. Se possível, quem vai ser enganado? Eles vão tentar enganar os próprios eleitos. Então, gente, o que João está dizendo aqui é que eles já tinham escutado que o anticristo viria. Anticristo, gente, no grego, essa palavra significa que é alguém que vem no lugar de Cristo para assentar-se no lugar de Cristo e tomar o lugar dele, se opor a ele. Ou seja, ele vai se fazer de Cristo e o que ele vai fazer? Ele vai se opor ao próprio Cristo. Primeiro, ele vai se colocar no lugar de Cristo, como se fosse Cristo. E logo, ele vai se opor a Cristo. Primeiro, João fala da vinda do Cristo. Só que aqui é uma peculiaridade que eu quero chamar a atenção de vocês, que João, nessa carta dele, ele não vai estar falando diretamente do anticristo personificado. Ele vai falar de um princípio, de um sistema que vai estar atuante no mundo, que Paulo, inclusive, vai falar, né, que o espírito do anticristo já opera nesse mundo antes da vinda do anticristo. O anticristo, ele está para se manifestar nesse mundo. Ele está, isso já é sabido por nós, né? Porque as escrituras assim o revelam. Mas, antes da revelação personificada, por que você fala personificada? Porque Jesus fala que ele vai se manifestar de uma forma personificada. Paulo fala que ele vai se manifestar de uma forma personificada. O próprio João, no livro de Apocalipse, deixa expresso que ele vai se manifestar de uma forma personificada. Mas antes disso, o espírito do anticristo, ele já vai estar atuando nesse mundo. É o que a gente chama de um princípio, né, de um sistema do anticristo. O anticristo, gente, ele precisa... antes de se manifestar, ele precisa já estar, de uma certa forma, atuando no mundo por meio de um sistema. Ele precisa, de uma certa forma, estar já atuando por meio de um sistema político, por meio de um sistema financeiro, por meio de um sistema religioso. Ele já vai estar atuando. E olha o que João segue dizendo. Ele diz o seguinte, eu vou voltar nisso, tá, gente? Ele diz o seguinte, e como vocês ouviram que o anticristo vem, nós já vimos, né, que o próprio Jesus já havia dito, também agora, olha só, também agora,
e é o que João vai tratar. Ele não vai tratar especificamente do anticristo, mas ele vai tratar também agora muitos anticristos. É o que ele vai tratar nessa carta dele aqui, é esse sistema anticristão que se manifesta no mundo ainda hoje. Ele vai trabalhar esse princípio, essa expressão do anticristo que se manifesta de diversas formas e que o anticristo propriamente dito necessita para a sua manifestação personificada no mundo. Ele fala assim, também agora muitos anticristos têm surgido. Esses muitos anticristos aqui podem ser falsos profetas. Esses muitos anticristos aqui pode ser um falso religioso, que é também a expressão do anticristo. Todo governo que se levanta para perseguir os cristãos é uma expressão do anticristo. Todo governante que quer para si o domínio do mundo, todo governante que quer para si um poder do governo mundial, que quer para si estabelecer uma nova ordem mundial, podemos colocar assim, é uma expressão do anticristo, sim. Por quê? Porque quando o anticristo surgir, ele vai surgir e atuar por meio desse sistema já estabelecido. Ele vai atuar por meio desses falsos profetas que já foram estabelecidos. Ele vai atuar por meio desses falsos religiosos que já foram estabelecidos. Ele vai atuar por meio desses falsos governos estabelecidos de domínio das populações. Ele vai estar atuando. Ele vai estar atuando por meio de um sistema financeiro, de um sistema econômico. Ele precisa disso, ele precisa de algo que já vai estar estabelecido. Então ele fala assim, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, aí ele fala, pelo fato, de nós termos um crescimento do erro religioso, principalmente um crescimento do erro religioso muito grande, por isso sabemos que é a última hora. Nós sabemos que nós estamos caminhando para a segunda vinda de Cristo, porque nós temos principalmente um crescimento de uma negação de Jesus, de um perseguimento dos cristãos muito grande. Essa semana mesmo eu estava lendo uma declaração do John MacArthur, um teólogo renomado nos Estados Unidos, um teólogo seríssimo, muito considerado e relevante no mundo inteiro. E o John MacArthur, ele falou que o cenário mundial nunca na história da igreja esteve tão assim propício em relação ao estabelecimento de um governo único. Nunca esteve tão propício para a manifestação do anticristo. E se você parar para pensar, realmente, está se estabelecendo quase que um governo único aí, uma tendência de uma concordância de um governo único, para que seja manifesto o anticristo. Está havendo uma perseguição, uma concordância de vários governos em perseguir os religiosos. Os cristãos, em perseguir os cristãos. O nível de apostasia dentro das igrejas, o espírito de apostasia dentro das igrejas, vai comigo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abre comigo aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala o seguinte. Olha o que fala. No início do capítulo 2 aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Ou seja, não se deixem enganar pela forma de vocês crerem, a fé que vocês têm. Não se deixem remover da forma que vocês têm de crer em Cristo Jesus.
do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Ou seja, a fé de vocês não deve se abalar. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Ou seja, como se procedesse da palavra verdadeira, porque de nós que ele fala dos próprios apóstolos, né? Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? O dia do Senhor não chegará sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é uma forma que Paulo chama o homem da iniquidade, é o anticristo, viu, gente? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe olha aí o significado do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês se lembram como eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Aí tem uma outra passagem, se der eu leio com vocês. Gente, antes que o anticristo se manifeste, o espírito de apostasia, que tem sido derramado de uma forma assim, assombrosa, inclusive dentro das igrejas. Inclusive dentro das igrejas, o crescimento do erro religioso, da mentira com aparência de piedade, tem sido assim, assombroso. Quer ver? Abre comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 3. Isso, 2 Timóteo, capítulo 3. Perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão o quê, gente? Lê comigo. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o que fala: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Preste atenção no que fala no verso 5 aí. Tendo forma de piedade. Agora, preste atenção aqui, tendo forma de piedade. Quando você lê isso daqui, você fala assim: nossa, o mundo está assim. Está todo mundo assim. Só que aqui, onde é que você encontra forma de piedade? É dentro da igreja, não é no mundo, não. O espírito de apostasia, nos últimos dias, ele se manifesta na igreja, tendo forma de piedade. As pessoas, aqui ele vai deixar claro, principalmente no próximo verso que nós vamos estudar. Tendo forma de piedade, as pessoas vão à igreja, elas aparentam uma vida com Deus, mas elas jorram todos esses pecados que nós acabamos de ler na própria vida, porque elas estão apóstatas. Elas estão vivendo uma vida afastadas do próprio Deus. Por quê? Porque o anticristo está para surgir. Esse é o espírito de apostasia. São as expressões do anticristo se manifestando no nosso meio, se manifestando dentro da igreja e fazendo com que aqueles que estão dentro da igreja venham a se apostatar. E aí você lê o texto e você fala assim: ó, é mesmo, está todo mundo lá no mundo assim. Só que o texto, Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele adverte a Timóteo que dentro da igreja há uma aparência de piedade. Essa aparência é para a igreja. Então,
o que a gente vê é que para exercer um antagonismo a Deus, é necessário que haja um sistema. Esse sistema, ele se faz por meio de... o anticristo, ele vai se valer da apostasia, ele vai se valer de um sistema econômico, financeiro, ele vai se valer de um sistema religioso, ele vai se valer do que ele for, do que ele necessitar, para que quando ele vier, ele se estabeleça contra a igreja de Cristo. E olha o que ele fala agora no verso 19. Ele fala assim, olha, eles quem? Os falsos mestres. Vamos só lembrar aqui que João ele está, eu falei Paulo, às vezes eu troco. João, ele está aqui denunciando aqueles falsos mestres que haviam entrado nas igrejas ali na região da Ásia Menor, com um protognosticismo que vinha distorcendo o evangelho, que vinha falando que Cristo não havia encarnado, que vinha trazendo um ensino falso de que Jesus, na realidade, não era 100% Deus, não era divino, que ele tinha recebido ali um espírito no batismo, mas que o espírito tinha abandonado ele ali na cruz, um ensino diabólico. Isso estava sendo ensinado. E João combate isso. E a mesma coisa nós podemos trazer para os nossos dias. Quantos ensinamentos falsos, e nós, no início da carta, que nós fomos derrubando aqui alguns ensinamentos que têm sido trazidos para dentro da igreja ainda hoje. Ensinamentos, por exemplo, que têm sido trazidos ainda hoje, de que se você tem Jesus, não importa a vida que você leve, o importante é você amar a Cristo. Que não importa você ter uma vida de... Nós derrubamos isso aqui, nós vimos que, olha, aquele que ama a Cristo, ele tem uma vida, consequentemente, uma vida em santidade. Nós estamos vendo isso. Aqui no verso 19, João fala o seguinte, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha a quantidade de pronome na primeira pessoa do plural que João vai usar aqui. Ele usa para ficar claro que os que pertencem ficam e os que não pertencem vão embora. A primeira coisa que ele fala, eles saíram do nosso meio. Falso profeta sai do nosso meio, sai de dentro da igreja, eles vão ao culto, eles escutam a palavra, mas o coração deles, mas não eram dos nossos, eles estavam no meio, mas eles não faziam parte, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. É uma afirmação condicional. Se eles fossem parte do povo de Deus, se eles amassem realmente a Cristo, se eles tivessem comunhão com o povo de Deus, eles teriam permanecido, eles teriam ficado, eles não teriam se apartado. Eles jamais teriam se transformado em falsos profetas, eles jamais teriam virado e dado as costas para a palavra de Deus, para os ensinamentos dos apóstolos, para o ensinamento da sã doutrina. O que eles teriam feito? Eles teriam comunhão com os apóstolos, com a sã doutrina, teriam comunhão acima de tudo com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. O Espírito do próprio Deus habitaria neles. Mas como o Espírito de Deus não habitava, não havia comunhão entre luz e trevas, não havia comunhão, o que aconteceu? Eles se foram para que ficasse manifesto. Eles foram para que fosse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas isso é possível? É possível uma pessoa caminhar tanto tempo? É possível uma pessoa... Abra comigo lá em Hebreus capítulo 6, um texto difícil, um texto que causa às vezes polêmica, um texto que gera assim dificuldade. Hoje a gente pode usar ele como exemplo. Hebreus capítulo 6,
Verso 4. Hebreus capítulo 6, nós vamos do verso 4 ao 6, tá? O que aconteceu com essas pessoas? Vamos lá. É impossível, olha que palavra forte, o autor aos Hebreus, né, que a gente não sabe quem foi, tem uma brincadeirinha aí que eles falam, né? Eles falam que pelo tamanho da carta aos Hebreus, deve ter sido uma mulher, não sei, não arrisco, não falo nada. Só estou transferindo a piadinha. Não acho graça, não. Pode ter sido, não sei. Gosto muito de escrever também. Eu arrisco. Vamos lá. É impossível. Olha que palavra forte, gente. Impossível. Impossível é uma coisa que não é possível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. O que aconteceu com essa pessoa aqui? Que é impossível que ela se arrependa novamente, porque senão estaria crucificando novamente o Filho de Deus. Essa pessoa apostatou. É esse caso aqui, ó. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido. Essa pessoa aqui de Hebreus, desse texto aqui, ela viveu uma apostasia. Essa pessoa, ela caminhou com aqueles que amavam a Cristo. Ela caminhou com aqueles que tinham o próprio Espírito Santo. Essa pessoa, ela foi iluminada. Ela talvez, ela tenha realizado obras, talvez ela tenha orado e tenha ocorrido curas através da oração dela. Essa pessoa, ela, sabe, mas o coração dela verdadeiramente nunca se inclinou para o Senhor. O coração dela verdadeiramente nunca se entregou para o Senhor. O coração dela verdadeiramente nunca desejou ardentemente andar com seu Senhor e Salvador. Mel, mas isso é possível? Judas que o diga. Judas andou com o Senhor, lado a lado. Judas comeu com o Senhor. Judas realizou as mesmas obras, ele foi iluminado, realizou as mesmas obras, ele foi enviado no envio dos 70, o envio dos apóstolos, realizou os milagres que os apóstolos realizaram, ele realizou também. Mas o coração dele, ele era aquilo que a gente leu aqui, que Paulo falou, e que o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele. Nenhum deles eu perdi, a não ser aquele que era o filho da perdição. Lê comigo, vamos lá para a apostasia terrível, né, gente? Para 2 Pedro, caminha um pouquinho aí para trás, 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Um pouquinho para frente, gente. 2 de Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22. Diz o seguinte, olha o que fala. Diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo, escaparam, gente. Escaparam das contaminações, mas deixaram-se enredar de novo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou o quê? Pior do que o primeiro, pois teria sido melhor
que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha que tristeza. É isso, exatamente isso, que acontece com o falso profeta. E não é isso, por um acaso, que acontece quando o falso profeta, ele sai das igrejas, abre outra igreja e começa a ensinar as heresias? Olha o que o verso 20 fala. Gente, o verso 19, ele ensina algo que está na doutrina da perseverança dos santos. Aquele que está em pé, cabe a ele perseverar para não cair. Nós temos que perseverar. A perseverança é o centro da santidade. Nós temos que perseverar. Nós nunca podemos pensar que nós já estamos bons o suficientes. Nós nunca podemos pensar que nós não precisamos dobrar o nosso joelho ao lado da nossa cama e orar para que o Senhor nos mantenha firmes e nos torne mais parecidos com Ele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós nunca podemos pensar ou parar de fazer isso, porque o dia que nós fizermos isso, querido, é um trisco para você, precipitar no abismo. É isso. Então, é perseverar todos os dias. Senhor, me confirme para que eu me pareça com o Senhor, para que eu não me aparte dos seus caminhos, para que eu não comece a achar o mundo mais agradável, os meus olhos comecem a ver as coisas mais palatáveis, do lado de fora da tua presença, porque é assim que nós vamos nos desviando da presença do Senhor. É aos poucos, gente, aos poucos. Você acha que esses falsos profetas aqui, eles foram saindo assim, Judas, gente, ele não vendeu Jesus assim, não. Foi aos pouquinhos. Ele foi caminhando, e o coração dele foi se apartando. Então, a gente tem que ser sincero, a gente tem que olhar para o nosso coração e ver o real estado que nós estamos, para, enquanto há tempo, nos voltarmos para o Senhor. Enquanto há tempo, nós clamarmos: Senhor, me firme, dia após dia. Mas olha só, no verso 20, olha o que acontece. João, ele diz o seguinte: mas vocês, ele se vira para a audiência dele, ele se vira para os leitores dele e fala assim: mas vocês que estão firmados, vocês que querem perseverar, vocês que estão aqui, vocês que querem permanecer na presença do Senhor, vocês que não saíram, vocês que não se tornaram falsos profetas, vocês que não são a expressão do anticristo, vocês que não querem ser parte do sistema anticristão, mas que querem mas vocês têm a unção. O que é essa unção? Essa unção aqui não é aquela unção do Antigo Testamento, que é um óleo que é derramado, não. É a unção concedida. Olha o que fala. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Que unção que é essa que vem do Santo? Todos vocês têm o Espírito Santo que vem de Cristo. Esse Santo aqui é o próprio Cristo. Você tem o Espírito Santo? Todos vocês têm o Espírito Santo que vem do próprio Cristo. E todos têm o conhecimento que é o Evangelho. Se você tem o conhecimento que é o Evangelho, você recebeu a unção. O que é o conhecimento que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de que Cristo é o seu Senhor e Salvador. E que mediante a fé nele, o arrependimento dos seus pecados, a salvação e vida eterna para você. Você crê nisso? Você tem a vida eterna. Você recebe o quê? O que você recebe? Que está lá em Efésios 1:13. Você recebe o selo do Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, verso 21... Olha o que João fala.
Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Sabendo que vocês possuem o Espírito de Deus e que conhecem a verdade, eu não escrevi vocês porque vocês não conhecem a verdade, porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. De onde que procede a mentira? Da distorção da verdade. E aqui é um ponto central. Toda mentira, ela não procede da verdade. Ela procede da distorção da verdade. Aonde que os cordeiros são enredados pelos lobos? Na distorção da verdade. Ah, Mel, então nós somos pobres coitadinhos, que os lobos podem chegar e distorcer a verdade, e vão nos levar para o abatedouro. Essa semana eu estava numa reunião e eu escutei um ditado que eu achei uma máxima, que o lobo só é mau enquanto você só escuta a versão do Chapeuzinho Vermelho. Eu fiquei assim, gente, não é que é mesmo? Por quê? Por quê? Porque enquanto você não conhecer a verdade, enquanto você não se revestir dessa verdade, enquanto você deixar que os outros te contem qualquer verdade, você vai ser, levado por eles, como quem é levado por qualquer vento de doutrina, como Paulo fala a Timóteo. Esse é o perigo. Agora, se você é daqueles que conhece a verdade, então, querido, nenhuma mentira procede da verdade. Se alguém subir para te contar qualquer mentira e você conhecer a verdade, dificilmente você será enganado. Dificilmente um falso profeta irá te conduzir para o abatedouro errado. Dificilmente. Se você for para o abatedouro de Cristo, quem vai morrer é a sua carne, e você vai viver para Cristo, vida eterna, glória a Deus. Agora, se você for para o abatedouro do diabo, você vai morrer para Cristo, vai morrer para Cristo. Você não vai viver para Cristo, você vai morrer para Cristo e viver para a sua carne. É vida, sabe aonde? No inferno. E a vida no inferno é como eu digo, você vai querer morrer e não vai conseguir. Isso é sério, isso é muito sério. Nós vivemos num tempo onde as verdades, elas são ditas como se fossem verdades absolutas. Só existe uma verdade absoluta, a saber, a palavra de Cristo. Essa é a única verdade absoluta na qual você tem que se sustentar. Só que a maioria das pessoas, a igreja hoje, não conhece a verdade absoluta. Não conhece. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser discipulada. E ela precisa criar o hábito de chegar em casa e estudar a palavra de Deus. Ela precisa. Porque senão ela vai ser conduzida de uma forma errada. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. João, ele fala, olha, eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. E a pergunta que não cala essa manhã é, se o anticristo vier, você conhece a verdade? Se o anticristo vier, outro dia eu recebi, gente, inclusive para dúvidas, viu? Você pode enviar para o meu Instagram, o Luiz vai colocar aí, pode enviar no meu direct lá no meu Instagram, não tem problema. Outro dia eu recebi no meu direct um post de um rapaz aí que gosta muito de falar de Jesus, do Jesus triunfante. Querido, deixa eu te falar. Quando eu recebi, eu falei assim, gente, essa pessoa, ela está assistindo a EBD, mas ela não está entendendo nada. Porque ela está comparando o que ela aprende na EBD com o que ela está escutando desse rapaz aqui, ué. Gente, há coisas que dificultam a igreja de se preparar para a grande tribulação. O anticristo, ele virá. E Jesus, lá em Mateus 24, ele não fala que a igreja vai ser arrebatada, retirada da terra, antes da grande tribulação. Eu sei que tem um filmezinho aí que todo mundo gosta, que é o Deixados para Trás, que fala isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala isso não.
Se você achar que a Bíblia fala isso, faz um favor para mim, querido. Traz a sua Bíblia para mim e me mostra onde é que ela está falando isso. Me mostra. Porque na minha Bíblia, Jesus fala que por causa da igreja, por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. A igreja vai estar presente na grande tribulação, sim. Então se prepare para a grande tribulação, porque não serão dias fáceis. E se você engolir qualquer besteira, qualquer mentira, você não vai suportar. Se você ficar firme na mentira de que a igreja vai ser arrebatada, então você não precisa preocupar com a grande tribulação. Se você ficar preso em que Jesus veio só para você ter vitória, 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 vitória. Ele foi o maior vitorioso e morreu na cruz. Se você ficar preso nisso, deixa eu te falar, eu vou te mandar uma real com muito, põe amor nas minhas palavras. Essa é uma expressão do anticristo para desviar a atenção da igreja, para se preparar para a grande tribulação. Porque uma igreja despreparada é uma igreja que facilmente vai ser esmagada. Nem todos vão estar preparados. Então se prepare, se prepare. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição mundial de cristãos. Você não acredita nisso? Procure se informar através de fontes seguras, de como anda a vida dos cristãos no mundo aí. De como anda a vida dos cristãos no mundo aí. A quantos anda o nível de perseguição? Não precisa ir longe, não. Aqui dentro está tendo. Vamos prosseguir. Eu queria ter um tempo para falar mais, mas não tenho. Verso 22. Agora, João, ele confronta um herege gnóstico, diretamente. É como se ele falasse assim, olha, você conhecendo a verdade, igual ele acabou de falar, eu estou escrevendo para pessoas que conhecem a verdade, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que se firmaram na verdade, pessoas que estão preparadas para o que deve pessoas que não vão se deixar ser levadas pelas mentiras de Satanás, nem pelo sistema implantado de Satanás. Eu estou dizendo isso. Aí ele vira e fala assim, já que eu estou escrevendo para essas pessoas, ele deixa claro, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Gente, hoje o que nós mais temos são pessoas que negam que Jesus é o Cristo. O sistema anticristão, a expressão do anticristo no mundo é trabalhar com isso. Que Jesus não é o Cristo, que Jesus não passa de um filósofo. Aliás, Jesus tem sido colocado como um grande filósofo, um grande mestre, um grande professor, um grande psicólogo, tudo menos o Salvador do mundo. Estou mentindo? Não estou mentindo. Se você não se posicionar e deixar claro, ele é o Salvador do mundo, e qualquer um que diga o contrário é mentiroso, como João fala aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Salvador? E ele completa, Jesus, este é o anticristo. Ou seja, esse é o sistema do anticristo. Tudo aquilo que nega que Jesus é o Salvador, é o sistema do anticristo. O que nega o pai e o filho. Nega o pai e o filho. E aí ele vai para o verso 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Porque você já viu aquilo? Não, eu não acredito em Jesus. Não, Jesus, admirável, tal, mas eu tenho Deus. Eu creio no Criador. Não. Quem não tem o filho, não tem o pai. Aqui, Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho como seu Senhor e Salvador, esse tem o pai. Todos os caminhos levam a Deus? Não. João é claro aqui, só existe um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só existe um caminho.
Então, querido, uma coisa que eu quero atinar para você, antes que você fique, né, pensativo, com medo. João, ele faz aqui para a gente, abre em Apocalipse. O que João faz aqui para a gente é um teste doutrinário. Você sabe quem é Jesus? Você está firmado na verdade de quem é Jesus? Você está firmado nas verdades que os apóstolos ensinam em relação a Jesus? Quem você adora? Abre em Apocalipse, capítulo 19. Para finalizar, tá? Meu tempo. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Diz o seguinte: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Você acha que a marca da besta é o chip? É o Pix? Você acha que a marca da besta é o quê? A marca da besta, querido, está naquele coração de pedra que é adorador da imagem do anticristo, que representa todo o sistema que é contra Deus e se opõe a Deus. Essa é a marca da besta. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você conhece a verdade? Você ama a Deus? Sinceramente? Você reconhece que o Filho de Deus é Jesus Cristo? Você se prostra diante de Jesus Cristo, sabendo que quem tem o Filho tem o Pai? É impossível que você tenha a marca da besta. Então deixa de besteira. Você acha que é fazer um Pix que é um chip? O que é isso? Aqui, a marca da besta, ela consiste naquele que não se dobra diante do Filho e por causa disso não tem um Pai. Essa é a marca da besta. Lê comigo de novo, verso 20. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu. Você está pronto para a grande tribulação? Seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Receberam por quê? Eram adoradores da sua imagem. A quem você adora? Só pode receber a marca da besta aqueles que são adoradores da sua imagem. Eu espero que com isso você compreenda de uma vez por todas a quem você deve adorar, a quem você deve prostrar e a qual verdade você deve se sujeitar sempre. Independente do que te digam, verifique se essa é uma verdade absoluta. Só existe uma verdade absoluta. É a verdade que vem da sã doutrina, revelação santa de um Deus santo, que busca fazer com que seu povo seja santo, parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. A palavra santa dele, as Sagradas Escrituras. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Eu queria convidar o pastor Mateus para vir aqui na frente. Tem um microfone que ele possa usar aqui? Tem um microfone que ele possa usar? Ó, o Breno está trazendo aqui. Deixa eu tirar a máscara, a gente mantém a distância. Gente, como eu havia dito semana passada, eu vou entrar num período de férias agora em janeiro, com meu esposo e meus filhos, e o pastor Mateus, junto com o pastor Isaías, eles vão estar dando um estudo, é o estudo de férias da EBD.
né, no mês de janeiro. O pastor Mateus, ele é pastor ali da Lagoinha Pedreira já há um bom tempo, é professor também no Carisma, e o pastor Isaías dispensa, né, apresentações que vocês conhecem. Então, o estudo chama Recomeço, que o Luiz está colocando aí, ele vai colocar. É uma série, né, que vai trabalhar sobre recomeços na Bíblia, o nosso primeiro recomeço que o pastor Mateus vai estar dando. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, né? Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês. Privilégio estar aqui, Mel, Amém. Essa oportunidade, nesses 2 próximos domingos, né? Estaremos aqui falando sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, no domingo agora, o recomeço de Deus na vida de Paulo, quando Paulo mudou de vida e se tornou o apóstolo aos gentios. E também no próximo domingo, Paulo, dia 3 e dia 10, nós estaremos estudando aqui o recomeço na vida do patriarca Jacó. Eu convido todos vocês às 9 horas da manhã, espero mesmo que seja um estudo edificante para a vida de cada um de vocês, domingo dia 3 e domingo dia 10, Paulo e Jacó, amém? E nos outros 2 domingos, o pastor Isaías, ele vai estar dando, né, de Zaqueu e de Jó. Então, serão assim, o tema recomeço é justamente a partir de um recomeço com Deus, onde tudo mudou, né, onde tudo foi transformado. Então, embora eu não esteja aqui, eu sei que tanto o pastor Isaías quanto o pastor Mateus vão estar dando com excelência esses estudos. E logo no finalzinho, no último domingo de janeiro, eu retorno para a gente dar continuidade ao nosso estudo aí de 1 João, tá bom? Eu gostaria de pedir o pastor Mateus para estar orando para encerrar nossa EBD hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui. Obrigado pela vida da Mel. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Mais um domingo, Deus, para nos debruçar na Tua palavra. Como é bom conhecer as Escrituras, Pai. Como é bom ter os nossos olhos abertos para a verdade da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, que esse dia, essa data se repita por muitos anos, por muito tempo, Senhor, que nós possamos, como igreja, ter fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, fome e sede da verdade. Pai, enquanto estivermos com as nossas Bíblias abertas, com o nosso coração em chamas pelas Escrituras, temos certeza que não seremos enganados pelos anticristos. Pai, guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja, guarde cada familiar dos meus irmãos que estão aqui presentes. Eu peço ao Senhor, Deus, que o culto de agora das 10, o culto das 18, possa ser para honra e glória também do Teu nome, que a verdade possa ser exposta e que essa igreja, esses irmãos, possam ser conhecidos por um povo que ama as sagradas Escrituras. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana, gente. Tchau.